Meu convidado já está esperando, professor Haroldo, boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu vi que o senhor trouxe até os seus livros, né? É verdade. Vamos começar mostrando eles, então? Esse aqui está na segunda edição, bem recente. Deixa eu colocar aqui para o Anderson pegar. Esse aqui fala sobre qual assunto? Aí, regulamento de tráfego aéreo para piloto privado, o piloto iniciante, quando começa a sua carreira, é este livro que ele tem que usar. É um livro bem técnico, utilizado nas universidades, escolas de aviação. E esse aqui é o Refreshment, né? O Refreshment é o outro livro de regulamento de tráfego aéreo, isso para o piloto profissional, que vai voar profissionalmente, piloto de linha aérea, ele vai estudar por esse livro, fazendo curso de piloto comercial e IFR principalmente, né? Tanto de avião quanto de helicóptero. Certo. Olha, gente, você pode participar do nosso programa. Nós estamos ao vivo, são 8 horas 47 minutos. O nosso WhatsApp já está aparecendo na tela. 11 São Paulo, 95033-6870. Faça suas perguntas aqui ao professor Haroldo. Professor, quais são as suas impressões, para a gente começar esse nosso papo, sobre o transporte aéreo, principalmente aqui no Brasil, que me parece que é um dos maiores do mundo, não é? Você tem razão, Fábio. Pouca gente sabe disso, né? O transporte aéreo no Brasil eu vejo como uma coisa com enorme potencial. Se nós formos comparar, né, Estados Unidos e Brasil, por que Estados Unidos e Brasil? Apesar que os Estados Unidos não é uma boa comparação porque eles são um concurso, ou seja, é difícil você comparar com os Estados Unidos. Mas eu acho interessante essa comparação porque nós temos basicamente o mesmo tamanho de território, né? Uma pequena diferença, mas temos o mesmo tamanho de território. E falando em números da aviação, do sistema de transporte aéreo, nos Estados Unidos você tem 217.216 aeronaves. Veja, é um número espantoso. E aí a pergunta, quanto que tem no Brasil? 16.637 aeronaves. Poxa, se você for ver, é um número bastante pequeno se comparado com os Estados Unidos. Mas nós temos que ver que hoje o Brasil tem a segunda maior aviação geral do mundo. Agora, né? na sua observação, por exemplo, a respeito, já que o senhor citou a questão das aeronaves, nós estamos trabalhando com aeronaves de tecnologia boa, avançada, ou nós estamos ultrapassados? Qual é a sua impressão a respeito da tecnologia implantada aqui? Então, com respeito à questão de tecnologia embarcada nas aeronaves, nós podemos dizer que, é lógico que existem muitas aeronaves, um número enorme, mas a tecnologia, falando da aviação comercial, que principalmente acho que o ouvinte, né, o telespectador queira saber, as companhias aéreas brasileiras têm aeronaves novas, de alta tecnologia. A gente pode ver pelo ano de fabricação e modernas aeronaves. Então não há qualquer problema nisso. Mas vale a pena lembrar que mesmo outras aeronaves que são mais antigas, o mais importante está relacionado à manutenção da aeronave. Nós temos um grande parque aeronáutico de manutenção e temos uma autoridade aeronáutica, no caso a ANAC, que constantemente faz aí inspeções e tal. Então, a aviação no Brasil, eu posso dizer que é bastante séria. Essa aqui é a verdade. E temos excelentes aeronaves. E no caso de helicópteros, né, o Brasil tem a maior frota, a segunda maior frota, evidentemente tem os Estados Unidos, mas a segunda maior frota de helicópteros do mundo também. Isso é muito significativo no contexto no contexto mundial. Né? A gente nunca tinha visto tanta queda de helicópteros como recentemente, né? Pois é. É estranho, né? Nós talvez não estejamos acostumados, mas nós temos que analisar a questão do percentual. Isso que é uma coisa importante. Nos Estados Unidos você tem quase 10 mil helicópteros e no Brasil nós temos mais de 2.500 helicópteros. Então, é óbvio, na medida que você aumenta o número de aeronaves, a incidência de acidentes vai acontecendo, vai sendo maior, né? Claro. Evidentemente. Porque não vamos ter a ilusão, nós estamos falando de segurança de voo. Qual é o ideal? Acidente zero. Mas isso não existe. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Claro, não sem dúvida. Ser humano. Passíveis de erro, não tem jeito. Exatamente. Mas, estatisticamente, nós estamos com um excelente nível, eu diria, percentual. De percentual. Em termos Agora, de segurança de voo. No caso dos aeroportos, né, nós vimos aí que houve uma readequação dos aeroportos, até em função das Olimpíadas e da Copa também. Como é que o senhor vê a questão dos aeroportos no país?
A questão dos aeroportos, sem dúvida, se pessoas que já voaram aí para outros países e tal, e se fizer a comparação, vendo os aeroportos, principais aeroportos na Europa, Estados Unidos, você vai ver que talvez nós estejamos um pouco aquém nessa questão de infraestrutura aeroportuária. Por outro lado, né, nós temos aeroportos que hoje estão atendendo, eu diria, aí atendendo, né, razoavelmente o número de passageiros no Brasil. Porém, isso também está relacionado com a retração econômica do Brasil. Claro, né? Se nós estivéssemos crescendo em taxas aí maiores, né, na verdade houve uma retração, talvez nós teríamos problemas aí na infraestrutura aeroportuária. O governo fez aí alguma adequação e tal, mas nós ainda estamos muito aquém. Precisaria melhorar bastante. Eu queria falar um pouquinho também, claro, eu vou ter que tocar no assunto Sem dúvida. do avião da Chapecoense. Sim. E já falando um pouquinho sobre essa questão, quando a gente ouve falar que um avião teve que arremeter ou teve que ter uma atitude que não é convencional ao pouso, essas ferramentas, elas são perigosas? Porque geralmente quando o avião arremete é quando ele não consegue fazer o pouso, é isso? Exato. Deixa eu explicar. Todo professor anda com o seu aviãozinho. Né? Então, a questão da arremetida é um procedimento absolutamente normal. Acho que é importante que as pessoas saibam que é absolutamente normal. Tá. Quando uma aeronave está aproximando, né, para pouso, faz o chamado approach briefing, né, que é um briefing de aproximação. E sempre, inevitavelmente, qualquer comandante, ele vai fazer esse briefing e ali está a arremetida. Eu costumo dizer para os meus alunos que o avião vem para arremeter, ele não vem para pousar, ele vem para arremeter. Ah, é? É porque é um procedimento absolutamente normal. Tá. Eu me lembro no passado, aparecia na televisão, nos jornais, a aeronave arremeteu em Congonhas, perigo no ar. Isso é um absurdo. É um absurdo tremendo, porque, na verdade, a arremetida é um procedimento absolutamente normal. Tá. Tecnicamente, o que é? A aeronave vem aproximando e, por algum motivo, ela retoma o voo, não pousa. Mas por que ela faz isso? Ela faz isso em razão de uma informação na cabine, ali nos instrumentos que esteja incongruente, não seja adequado, uma aeronave se acidentou na pista, está chovendo, sofreu uma rajada de vento, a aproximação não está estabilizada. Enfim, são vários os motivos. Ou, mais comum, quando a aeronave não avista. Aí ela chega num ponto chamado MDA, o mínimo descent altitude, depende do procedimento. Eu sou muito técnico, né? Eu quero tomar cuidado para não ser tão técnico assim, mas a aeronave chega num ponto que ela não avista a pista. Ela não avistou a pista, ela vai arremeter então. Agora, isso já foi combinado, isso está na carta de aproximação de pouso, né? Isso está tudo previsto, porque o piloto veio para arremeter. É aquele caso, eu digo, ele veio para arremeter, mas se não der tudo certo, então ele pousa. Né? O piloto é ensinado dessa forma, nós ensinamos assim, porque é um procedimento absolutamente normal. Então, arremeter é bom. Por que ele está arremetendo? Porque ele não avistou a pista. Por que ele está arremetendo? Porque tem algum problema. Então, as pessoas não devem temer a arremetida. Ao contrário, se o piloto está fazendo isso, é um procedimento normal e ele vai aguardar a melhoria do tempo ou vai prosseguir para a alternativa. Então, é um procedimento absolutamente normal. Ok. Bom, é claro que, como eu disse, eu queria fazer essa pergunta da Chapecoense. Certo, pode falar. Na sua opinião, qual foi o verdadeiro erro que aconteceu nesse acidente? São verdadeiros erros, né? Vários erros. Vários erros. Pelo que se pôde apurar aí, e parece que já está largamente mostrado aí na mídia, o problema mais grave foi a questão do combustível. Inclusive, eu tenho um canal no YouTube chamado Só Ares, né? Só Ares, Coisas dos Ares, onde a gente tem como objetivo justamente explicar para as pessoas em geral, né, esses assuntos da aviação. E lá eu falo justamente, num dos vídeos, eu falo justamente essa questão. O problema foi combustível. O avião nem pega fogo. Esse avião ele sai da Bolívia, de Viru, né, e vai para Medellín, na Colômbia, um trajeto enorme. Você viu lá no plano de voo, né? Acho que todos acompanharam isso. Poxa, o tempo de voo da aeronave era o tempo que tinha de combustível. Isso é um absurdo. Existem regras para isso. Isso é descabido isso. Falar sobre isso é uma coisa totalmente absurda. Como é que um piloto faz isso?
planejamento de voo é a coisa mais importante que existe. Um piloto que seja um profissional, ele tem que ter planejamento de voo. E no planejamento de voo implica, no caso desta aeronave, que era uma aeronave regida pelo RBAC 135, ou seja, fazendo um voo internacional também, um jato, ele teria que ter tempo para voar de A para B, que é o destino, mais 10%, e de B até C, mais 30 minutos a 1.500 pés. Você viu que o avião chegou praticamente sem combustível, totalmente seco, né? Professor Haroldo, eu queria agradecer muito sua presença. O nosso tempo hoje é um pouco mais curto por conta da copinha, mas nós vamos voltar com o senhor no programa e vamos tratar mais desse assunto de segurança no voo, tá bom? Correto. Muito obrigado pela sua presença. Não tá seja certo? por isso.